Fala galera vascaína, na Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal, galera. Vamos de Vasco porque o Vasco não para, o Vasco venceu o Olímpia hoje pela Copa Sul-Americana 3-0, galera. O gol de Puma Rodrigues aos 39 minutos do primeiro tempo, gol de Nuno Moreira aos 6 minutos do segundo tempo e terceiro gol do Adson aos 9 minutos do segundo tempo. O Vasco passou o carro em cima do Olímpia na Copa Sul-Americana e já é primeiro no grupo. É isso que eu falei, galera. Se a gente vencer, a gente consegue conquistar aí o primeiro lugar na fase de grupo. Então, tá aí, o Vasco é o primeiro lugar na fase de grupo, porém empatado em pontos com os outros times, que agora eu esqueci o nome, se eu não me engano, é Barracas Central e o outro é o, acho que é o Audax, né? Todos os três com 4 pontos, porém o Vasco está na frente porque, né, tem aí o saldo de gol positivo e aí passou todo mundo aí. Porém, o Vasco está em primeiro lugar. Agora temos que torcer aí, galera, para o empate, não sei, ou a derrota de alguém, para que não venha prejudicar o Vasco, venha empurrar o Vasco aí para a terceira colocação. Então, vamos falar a respeito do jogo, né, cara? O Vasco jogou muito bem no primeiro tempo, porra, mano, foi um espetáculo. O mais engraçado é que o Renato Gaúcho entrou, né? Esse aí foi a pedido do Renato Gaúcho. Ele entra com um time mesclado. Mas não dá nem pra gente entender, né, cara? Se é titular, se é reserva, porque, cara, toda hora o Renato Gaúcho, né, vem fazendo essas trocas. E também alguns jogadores que eram reserva do Renato Gaúcho eram titular no Fernando Diniz. Os que eram titular no Fernando Diniz viraram reserva com o Renato Gaúcho. Então fica esse bolo aí. A realidade é que o Vasco da Gama, né, tem 2 times, né, não chega a ser um 2 times qualificados, mas são 2 times que dá sim para poder estar fazendo as substituições, né, nessa temporada. Mas o Renato Gaúcho já deixou bem claro que precisa trazer pelo menos mais 4 jogadores para poder estar fazendo aí uma boa temporada em 2026. Acontece que Puma Rodrigues, cara, jogou muito, participando muito dos jogos. Adson também, foi considerado também aí o melhor em campo aí pela Tupi, o Adson, que participou de todos os jogos. E o mais engraçado também, cara, que eu não consigo entender o Renato Gaúcho, é que o Adson está pedindo passagem, cara, ali como ponta ofensiva direito. Ele insiste muitas das vezes com o Marino Inestrosa, já tentou botar o Tietê, improvisou o Tietê, cara, como ponta ofensiva direito, que foi um desastre total. Vira e mexe, procura, né, fazer alguma coisa para poder suprir essa necessidade ali do Vasco da Gama, para poder, né, suprir essa necessidade que foi, lembrando que o Ryan fazia essa função ali de ponta ofensiva direito, destruía, e o Renato Gaúcho ainda não conseguiu encontrar um jogador à altura para poder estar fazendo esse potencial. Trouxeram o Marino Estruza para poder estar fazendo, mas, cara, esquece, por enquanto ele ainda não se adaptou e não consegue fazer aquilo que tem que ser feito ali como ponta ofensivo direito. Mas o Adson, que está pedindo passagem, chegou, entrou e jogou muito bem. E o Renato Gaúcho, em casa, em frente à sua televisão, conseguiu ver esse jogador jogando uma barbaridade, galera. Jogou muito. E outro moleque que teve uma chance e não desperdiçou foi o Ramon Rick, cara. Estreante da base. O moleque chegou ali no meio de campo e conseguiu dar um jeito. Conseguiu segurar a onda. Apesar de ser novo, ser da base, conseguiu segurar a onda. Agora vamos para o próximo confronto contra o Flamengo. Não sabemos qual vai ser o time, qual vai ser a provável escalação, mas pelo que aconteceu com o Olímpia hoje, cara, eu acho que o Renato Gaúcho está com uma grande dor de cabeça, meu irmão, porque olha só, olha como as substituições afetaram o Vasco da Gama no segundo tempo, porque o Vasco da Gama no segundo tempo, né, no finalzinho ali, nas substituições, o Vasco da Gama só piorou, filho. Parou de jogar, parou com tudo por conta das substituições que não deram jeito. Vamos lá, as substituições. Puma Rodrigues sai para a entrada do PH. Puma Rodrigues destruindo, fazendo gol, destruindo, sai para PH. Ou seja, PH que chegou à seleção brasileira e não consegue hoje deslanchar no Vasco da Gama. Segunda substituição, o Adson sai para a entrada de o Marino Inestrosa, que realmente foi um mortil em campo. Entrou no segundo tempo e não conseguiu fazer nada. O Ramon sai para a entrada do Cauã Barros. O moleque estava ali na volância, sai para a entrada do Cauã Barros, que também não fez nada, não conseguiu
dar seguimento ao jogo. O Rojas, que também jogou uma barbaridade, cara. Vou te falar, o trio ternura dessa partida hoje foi Pumba Rodrigues, Adson e Ian Rojas, filho. Jogaram muito. E aí acontece que o Rojas sai para a entrada do Brenner, que também, filho, não jogou nada. Lucas Piton, por incrível que pareça, jogou, conseguiu, né, entrar na linha de fundo, fez os cruzamentos, fez virada de bola, jogou, deu mais assistência. Assim, como sempre, o Lucas Piton, cara, ele é um jogador que o ano passado ele foi líder em assistência, líder em cruzamento, então não é um jogador que a gente possa estar dizendo que é um cara ruim, né? É um pouco de paciência. Hoje temos o Cuiabano que está jogando, que está fazendo gol diferente, né? Tem uma característica diferente do Lucas Piton, mas o Lucas Piton também não é de se jogar fora, né? Mas aí sai o Lucas Piton e entra o menino Avelar, né? Para jogar também e conseguiu também fazer, né? Alguma jogada ali, conseguiu entrar. Mas, como eu estou falando, né, cara, o segundo tempo, as substituições parece que deu uma atrasada no futebol, parece que deu uma atrasada no Vasco da Gama, e o Vasco não conseguiu, né, fazer como eu costumo falar, né, ter aquele refrigério, ir para cima da partida, sufocar o adversário. Ao contrário, o adversário cresceu com as substituições e veio para cima do Vasco da Gama e quase fez um gol aí. O que não poderia, né, porque isso prejudica o Vasco, principalmente em saldo de gol. Mas tirando isso, cara, o Vasco foi excelente, jogou muito bem, né? Agora, a dor de cabeça, como eu estou falando, vai ser para o próximo jogo. Quem o Renato Gaúcho vai escalar? Primeiramente, ele acertou quando ele colocou o Nuno Moreira na ponta ofensiva esquerda. É onde que o Nuno Moreira iniciou em 2024 aqui no Vasco da Gama, 2024 para 2025. Nuno Moreira, quando chegou, ele foi ponta ofensiva esquerdo, e é onde que ele gosta de jogar, e foi onde ele se destacou. E aí o Renato tira ele dessa ponta, tenta botar ele no meio, centralizado, para ele poder armar a jogada, e ele não consegue. Depois tenta ele botar ele também como ponta ofensiva direita, e ele também não consegue, não deslancha. Então, por que tirar o jogador da onde eles têm costume de jogar? Então, eu acho que poderia usar tanto o Nuno Moreira quanto o Andrés Gomes como pontas ofensivas esquerda, um substituindo o outro. E na ponta ofensiva direita, entramos com Adson. E aí, temos que ver como é que o Marino Inestrosa irá funcionar para poder estar substituindo o Adson. E no meio temos aí o Ian Rojas, que está fazendo um grande trabalho, que chegou para substituir o Felipe Coutinho e está conseguindo fazer essa substituição. A questão é, quem substitui o Ian Rojas quando precisar? Temos aí o JP, que também faz uma grande partida quando entra com muita vontade, chega a ser expulso, mas é um jogador muito inteligente e que consegue também estar fazendo essa distribuição de bola. Apesar de ser volante, eu gosto muito quando ele pega na bola, porque ele tem uma visão muito boa e consegue fazer essa distribuição de bola. Agora, como eu acabei de falar, o Renato Gaúcho vai ter trabalho para poder estar substituindo, quer dizer, ele está escalando o time para poder estar enfrentando o Flamengo. Vai precisar, ali coçar muito a cabeça, a palavra não é essa, né, cara, mas vai ter que pensar muito quem ele vai colocar para poder surpreender, né, o Flamengo no Maracanã domingo. Então, cara, vamos aguardar para ver. Tamo junto, saudações vascaínas. Esse foi o pós-jogo, um pouco mais demorado, mas precisar vai falar de algumas características de alguns jogadores. Eu vou deixar aí o link do canal para vocês estarem entrando, para a gente poder estar trocando uma ideia, galera. Vai ficar aí, ó. Tá entendendo? Tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo. E aí, entra aí, cara, no grupo aí do canal aí, pra gente poder estar trocando uma ideia no WhatsApp. Valeu? Fala, pessoal. Aproveitem para se inscrever e ajudar o canal a continuar com o trabalho. Apoiem o amigo vascaíno. Vascaíno ajuda vascaíno. Aqui é Vasco.